Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal Construa Sua Riqueza. E já de primeira você já sabe, então já faz tudo que tem que fazer. Curte, compartilhe, né? Faz tudo que tem que fazer, já ativa o sino das notificações. Se você não é inscrito no canal, já tem que inscrever, porque não custa nada, né? Ou você é aquele cara que não segue nada, fala, não quero saber disso aí não. Mas espero que você não seja esse cara, se você está aqui exatamente porque você não é. Então já faz o que tem que fazer aí e já ajuda a gente, né, para entregar esse vídeo para mais pessoas. E no vídeo de hoje eu quero falar um exemplo meu, né? Comprei mais um imóvel em São Paulo e eu quero falar como é que o que eu enxerguei, o que eu fiz, e eu quero trazer um pouco aqui desse aprendizado e um pouco dessas lições, do porquê que eu fiz isso, tá? E aí vou mostrar para você como é que eu faço essa estratégia, né? Então, eu comprei um imóvel na planta, né, ali no bairro de Vila Olímpia, em São Paulo, um estúdio, né? Eu já compro ali, já sou um investidor desse tipo de modalidade em São Paulo. E comprei mais um, que eu já vinha olhando durante algum tempo ali a Vila Olímpia, eu frequento ali, eu ando por ali, né? Então é uma região que naturalmente para mim ali já seria natural, mas eu não tinha imóvel ali, não tinha nenhum investimento ali, né? Eu tenho em outras regiões de São Paulo e estava pendente a Vila Olímpia, né? Então eu fiz esse investimento na semana passada, e aí eu vou contar para vocês aqui um pouco dessa estratégia, né? Por que eu fiz isso e como que eu fiz, de que maneira eu fiz isso aí, tá? Então é uma estratégia de um imóvel que eu tenho uso pessoal, né? Porque eu vou todos os meses para São Paulo, eu fico uma semana por mês sempre em São Paulo. E aí eu já sempre fico num Airbnb ali já próximo. E eu comprei duas quadras do lado, saiu um empreendimento e eu comprei ali exatamente no pré-lançamento, tá? Ainda vão demorar 3 meses de obra, 3 anos de obra, né? Teremos 36 meses de obra aí. É um investimento mais a médio prazo, mas eu pretendo continuar indo nos próximos anos. Isso provavelmente não vai mudar, né? Salvo se alguma coisa, né, da minha vida mudar muito, mas pretendo não mudar isso, então eu pretendo continuar indo para São Paulo todos os meses. Então, é um imóvel que eu vou usar, é um imóvel funcional, não quero um imóvel grande, 2, 3 quartos, não é um imóvel que eu vou morar com a minha família, é um imóvel único exclusivamente para investimento. Eu não usando, no período que eu não estiver usando, eu vou colocar para alocação no Airbnb, né? E eu quero que essa operação se pague o máximo possível, tá? Então fica nesse vídeo aí que eu vou mostrar até o final como é que eu faço isso. Esse imóvel tem 24 metros quadrados, tá? E ele custou R$ 372 mil, o valor que eu paguei nele no pré-lançamento, tá? Se a gente dividir aí, tá batendo mais ou menos R$ 15 mil o metro quadrado, que é o preço normal da região, tá? A Vila Olímpia já é um bairro consolidado, já é um bairro que hoje, né, segundo dados do Secov, né, que é a instituição de São Paulo que tem esses números hoje para a gente, está nessa média de 4.900, 15 mil reais. Então, do ponto de vista de valorização de metro quadrado, eu não tenho essa perspectiva que isso vai acontecer, tá? Então, isso é o mais importante quando eu falo para as pessoas, falo assim, é você ter a consciência do que você está fazendo. Então, eu tenho a consciência e não tenho a expectativa de que vai ter uma valorização imobiliária, por mais que talvez isso vai acontecer, mas talvez isso vai acontecer muito no longo prazo, né? Então eu não tenho a expectativa de fazer uma flipagem como, né, esse vídeo aqui eu vou deixar para vocês assistirem, a diferença entre imóvel, vou deixar aqui um card para vocês assistirem o vídeo entre rentabilidade por locação, né, ou flipagem de imóvel, que é vender o imóvel tendo uma valorização. Esse imóvel definitivamente eu não tenho o objetivo de fazer uma flipagem, tá? Caso aconteça, ok, mas não estou com essa expectativa, tá? Bom, como é que eu comprei esse imóvel, tá? Primeira coisa que eu negociei com a construtora foi a entrada, né? Essa construtora especificamente, ela pedia 15% de entrada, tá? Então eu teria que pagar 15% dos R$ 372 mil e eu consegui negociar por incríveis 14%. Olha, eu me considero um cara bom negociador. Minha esposa melhor ainda, muito melhor do que eu, né? Eu sou um bom vendedor, mas sou um péssimo comprador, essa é a verdade. Mas eu consegui negociar incríveis 1%. A corretora de imóveis era boa, né? Era dura na queda. Mas tudo bem, ok, né? Geralmente eu consigo coisas mais baixas, mas nesse caso foi 14% de entrada. Mas eu consegui, né? Claro, a gente tem que ter o sentimento que a gente está ganhando alguma coisa, né? Por mais que não esteja. Eu consegui negociar esses 14% parcelado em 5 meses, né? Então eu parcelei em 5 meses esses 14%. Então, uma no ato, 30, 60, 90, 120, né? Então deu os 5 vezes, né? E aí depois, mais 36 meses de obra, onde eu vou pagar ali uma parcela mensal de módicos R$ 1.500 por mês, né? Fala assim, guardar aquele dinheiro com besteiras que a gente gasta no dia a dia. Então eu vou pagar lá 36 meses de 1.500, né? E vou ter lá mais um manual, né, de 10 mil por ano, né? Então não sei ainda quando é que vai ser esse anual, mas, né, vai ter lá 12, 24, 36, né? Mais um manual, um reforço ali de 10 mil, né?
totalizando aí o total 35%, tá? Para esse tipo de imóvel, né, o que é a ideia? Né? Durante esse período de obra, eu quero pagar o mínimo possível. Então, a sua negociação para investir esse tipo de imóvel, você vai fazer esse tipo de investimento, é negociar o mínimo possível para que, quando você esteja com o imóvel, você consiga fazer, vai botar ele no Airbnb, por exemplo, essa operação, a alocação dele, a rentabilidade dele já pague, né, talvez o financiamento que você vai fazer, a alavancagem que você vai fazer, né, que eu vou falar um pouco mais de como é que eu faço essa alavancagem. Eu não quito o imóvel, eu não faço a quitação do imóvel. Para mim não faz sentido isso. É melhor eu pegar, se eu fosse pagar R$372 mil no imóvel, eu prefiro deixar esse imóvel alugado e continuar alocando ele no Airbnb quando eu for usar. Tá? Não tem sentido. Então, o teu papel nesse momento de negociar é negociar pelo mínimo possível. E aqui, né, eu consegui por 35%, né, o que é o máximo que eu considero pagar durante o período de obras, tá? O que é praticamente o que as construtoras cobram, tá? Então, construtoras aí, principalmente São Paulo, falando de São Paulo, ela vai cobrar aí de 30% a 35% durante o período de obra. Algumas construtoras talvez 40% até 50%. Né? Fora de São Paulo tem construtora que é 50%, 60%, 70% durante o período de obras e só uma pequena parte para a entrega das chaves. Mas eu não invisto no meu tipo de investimento que eu faço, eu não vou nesse tipo de imóvel. Eu tenho comigo que o máximo que eu faço durante o período de obras é 35%. Que para essa estratégia que eu monto é o que eu recomendo para você, tá? Então eu fiz o meu máximo, né? De fato, Vila Olímpia já é um mercado muito consolidado, a construtora, nesse caso aqui, tem uma certeza de venda dessas unidades de maneira muito rápida, e eu concordo, porque a região tem uma demanda muito alta. Então, né, nesse caso aqui especificamente, eu aceitei pagar até 35% de obra, mas geralmente eu negocio por menos, tá? E os outros 65%, né, a gente vai pagar lá na entrega do empreendimento, então eu vou ter que quitar esses outros 65% do valor do imóvel com a construtora no final do período de obra. Né? Então, para a construtora me dar a chave do imóvel, eu poder pegar o imóvel e passar para mim, eu tenho que ir lá na construtora e quitar esses 65%. E como é que eu faço isso? Tá? Esses 65% eu utilizo o consórcio imobiliário. Sou um defensor do consórcio imobiliário, eu faço com consórcio. Eu já faço consórcio há muitos anos, né? Tem 5 anos que eu já invisto em consórcio, eu já compro consórcio com esses objetivos. E diferente da maioria das pessoas, a gente tem um vídeo também aqui falando sobre consórcio, vou falar um pouco sobre isso. Né? Nesse vídeo aqui, vou deixar também no card para você assistir sobre o consórcio imobiliário. Mas eu sou o cara que vou pagando o consórcio e vou deixando, porque quando aquele consórcio vem, eu tenho o objetivo de utilizar em alguma coisa. Então eu falo assim, imagina você hoje acordou e recebe uma notícia que você teve um consórcio de R$400 mil contemplado. Automaticamente você vai desmarcar várias coisas que você tem, você vai mudar a tua agenda e vai dizer, você já vai pensar onde é que você vai empregar esse dinheiro. Então é exatamente isso que eu penso. Eu pago parcela de consórcio, fico pagando exatamente para aí no momento em que eu faço os investimentos, eu já tenha lá nesse momento da construtora, eu já tenho o consórcio contemplado para colocar nesse tipo de empreendimento. Então, o meu objetivo, né, tenho 3 anos aí para buscar uma contemplação de um consórcio, né, tenho alguns já em vista aí, eu tenho alguns consórcios contemplados, mas de valores mais baixos que eu tenho nesse momento. Mas eu ainda tenho 3 anos de buscar uma contemplação com valor muito baixo. Né? Então eu tenho casos aí que eu não tirei dinheiro do bolso para contemplar, tem casos que às vezes você pode dar com 12% aí, 13% você contempla. Então é você saber exatamente as possibilidades e pensar a médio e longo prazo que essas possibilidades aparecem. E aí vou ter 3 anos aí, né, para buscar a contemplação desse consórcio. Caso eu não contemple o consórcio, eu posso financiar o imóvel numa taxa mais alta para a construtora, quito com a construtora, fico com uma dívida mais alta e quando eu conseguir a contemplação do consórcio num custo mais baixo, eu quito o consórcio, eu quito o financiamento com esse consórcio. E aí eu momentaneamente assumo um juros mais alto, mas depois eu trago para uma estratégia de custo mais barato, parcela mais baixa, custo efetivo mais baixo, operação se paga melhor e aí eu coloco menos dinheiro naquela operação. A ideia principal é um imóvel de R$372 mil, aonde eu paguei muito menos por isso. Tá? Essa é a ideia. E a própria operação se paga. Então, eu faço a estratégia de pagamento, né, direto com a construtora. Então, eu sempre compro imóveis em pré-lançamento. E depois eu venho na quitação das chaves ali do imóvel, eu venho com a estratégia do consórcio, porque eu já sou uma pessoa que compra consórcio há muitos anos. Tá? Então, para mim, fica meio que natural fazer esse tipo de investimento. Tá? E eu já faço isso também, esse investimento em imóvel, já há algum tempo dessa maneira. E funciona super bem. Tá? O grande erro das pessoas é querer acelerar o consórcio, fazer o consórcio como se fosse para ontem. E aí geralmente não dá certo, tá? Ou não vale a pena. Bom, vamos lá. Então, por que eu faço isso? Né? Primeira coisa, por que Vila Olímpia? Né? Vila Olímpia, primeira coisa, é um bairro que eu ando nele, eu frequento ele. Então, afinal, tem muitos restaurantes, tem muitas empresas, eu tenho coisas ali próximo, né? Então, eu tenho negócios ali próximo, então, para mim é natural estar ali. Tá? Então, para mim, faria muito sentido para um uso pessoal e também de rentabilidade e formar patrimônio pagando menos dinheiro.
né, até tem um exemplo, né, eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Eu tenho um imóvel em outra localidade de São Paulo que eu comprei, paguei por 350, eu comprei por 350 mil da construtora e só botei 27 mil reais parcela. Tá? Isso é um case também bastante interessante, que depois eu vou trazer num próximo vídeo, tá? E, né, por que eu também a Vila Olímpia? Então, alinhado a um bairro que já é referência, um bairro já estabilizado, né, um bairro próximo, de, né, muito central, muito estratégico para muitas pessoas de São Paulo, tem muita demanda. É um bairro já consolidado em termos de metro quadrado, não tive nessa compra algo muito exponencial em termos de valor, algo que valeu super a pena, não, eu paguei o que o mercado já cobra, tá? Mas a média diária ali de Airbnb, pensando, está na faixa dos 350 a 450, né? De 300 a 450 reais a média de diária de Airbnb ali. E a taxa média de ocupação hoje, conforme a plataforma, é de 86% nessa região, ou seja, o índice de vacância é bem baixo, tá? Então, é bem interessante isso. E a média de rentabilidade entre o valor do imóvel, o preço de diária, descontando todas as operações, também pelo Airbnb, está falando aí de uma média anual entre 11,5 e 14,2 é a média de rentabilidade mensal, anual desses imóveis. Tá? Então, a gente está falando de uma rentabilidade de 1,2 ao mês sobre o valor total do imóvel. Como eu vou pagar menos pelo imóvel, essa rentabilidade fica ainda mais alta. Eu não estou pagando os 372 mil para a construtora, eu não estou empregando esse dinheiro lá. Estou empregando só uma parte e o restante a própria operação vai pagar. Né? E é exatamente, né, alinhar isso ao consórcio imobiliário exatamente com o objetivo de reduzir custo. Né? De eu colocar menos dinheiro na história, né? Colocar menos dinheiro durante o processo de construção, menos dinheiro no consórcio, pagar parcelas mais baixas, ter um custo efetivo mais baixo, assumindo uma taxa de administração mais baixa e eu linkar essas duas oportunidades na compra de um imóvel. Então, eu já, né, crio o meu autofinanciamento através de um consórcio, né? Eu já vou trazendo esse planejamento, essa poupança programada. E exatamente eu vou criando motivos, eu vou comprando os imóveis, né, vou pagar um período de obra, não tenho pressa, e aí quando as duas coisas acontecem, eu dou tempo para as duas coisas acontecerem, eu coloco uma coisa na outra. E essa é uma assessoria, hoje meu trabalho basicamente, na prática, hoje com os meus clientes, minha rede de assessoria, é baseado, essa é uma das vertentes que a gente traz para muitos clientes, tá? Então, né, pensando em estratégias práticas, né, a escolha do imóvel, né, o uso dele, o que eu espero dele é extremamente importante. Ter um planejamento financeiro eficiente, né? Muitas pessoas compram imóvel, não sabem depois como é que vão pagar a planta, não sabem como vão pagar as chaves, vão pagar com recurso à vista, né? No dia que eu estava lá, inclusive, negociando a compra do imóvel, tinha uma pessoa comprando 10 unidades, só para você ter uma ideia, nesse mesmo local, tá? E comprando com dinheiro à vista, tá? Eu olhava para a pessoa, a minha vontade era de conversar com ela, né? Tipo, e falar assim, deixa eu te falar algumas coisas, mas ela tem crenças, ela tem coisas, talvez que eu não saiba, que fazem com que ela queira comprar esses 10 imóveis à vista, né? Mas eu, particularmente, não é a minha estratégia, não é o que faz sentido para mim. Se ela tivesse uma assessoria comigo, provavelmente ia mostrar para ela outras possibilidades, tá? Aliar o consórcio imobiliário, tá? Muitas pessoas, né, podem ter uma restrição em relação ao consórcio, e tá tudo bem, cada um, né, faz aquilo que acha que é interessante, mas saiba que bem utilizado, o consórcio pode potencializar muito a tua capacidade de investimento a médio e longo prazo, tá? E, né, pensando já numa operação aqui, nesse caso, de short stay, né? Então, eu também estou muito bem definido do tipo de operação que eu vou colocar esse imóvel, né? Eu não tenho o objetivo de fazer uma flipagem com ele, porque provavelmente eu não seria bem sucedido nessa operação. Então, contando um pouco do que eu fiz na semana passada, né, que eu já faço isso há algum tempo e acabei de fazer mais um. E recomendo você também a conhecer um pouco mais dessa estratégia, esse vídeo exatamente para trazer um caso real meu para você, tá? Então, antes de mais nada, né, obrigado por você ter aqui comigo, vendo um pouco dessa história, você ficou aqui até o final. Já compartilha esse vídeo, quem precisa saber desse tipo de investimento, quer entender um pouco mais. Aqui nas descrições dos vídeos a gente tem um link também para minha assessoria, se você quiser, né, conhecer um pouco mais do nosso tipo de assessoria de investimento imobiliário, também tem um link aqui abaixo, eu convido você a conhecer um pouco da nossa assessoria. Curta, compartilhe, se inscreve no canal, se esse conteúdo foi agregador para você, eu tenho certeza que mais vídeos virão e vão te ajudar a investir em imóveis com segurança. Um grande abraço e até a próxima.